Glória ao nome do Senhor. Oh Deus, obrigado, Senhor é bom. Tua bondade, a tua misericórdia tem estado sobre nós, amém? Senhor te abençoe. Queridos, fala com quem está perto de você. Que bom que você está aqui. Que o Espírito Santo fale com você. Que o Espírito Santo fale com você. Se for um visitante, você já aproveita e diz assim: seja bem-vindo, seja bem-vinda, volte mais vezes, que Deus te abençoe. Já aproveita e dê uma palavra de bênção, de carinho, de amor para quem está aí pertinho de você, tá bom? Aleluia. Pai, continua falando conosco nessa manhã. No nome de Jesus, eu oro que os segredos do teu coração sejam compartilhados conosco e cheguem não como palavra humana, mas como revelação do teu Espírito a cada coração, a cada pessoa aqui. Nós levantamos a ti, ó grande Rei, um altar nesse lugar, aonde nós te adoramos e nós queremos continuar amando o Senhor e te servindo, ouvindo a tua voz, em nome de Jesus, amém? Aleluia, Deus é bom, amém? Queridos, hoje nós tivemos um tempo de louvor abençoado, né? Algumas canções novas, e talvez você sentiu falta do projetor aqui, né? Falar aleluia. Na verdade, essa é parte dos desafios, né? A parte, como é que fala, estrutural da Medusa, né? Que passa os cabos, mais os outros cabos, deu uns problemas, desencadeou uns outros negócios e fez aquelas coisas que fala assim: ô Jesus, glória a Deus, né? Então, a gente não está conseguindo esses últimos tempos projetar a letra das canções, mas isso pode entrar para a sua listinha de oração, que o Senhor dê graça, ajude, né? Começou a acontecer uns negócios estranhos assim, uns barulhos estranhos, uns estalos, o povo começou a tomar choque na mesa de som, a gente falou, acho que é melhor mudar, né? E aí a gente está fazendo a reavaliação, né? Graças a Deus o Senhor tem estado conosco, né? Se Deus quiser, até no próximo final de semana a gente deve ter o ar-condicionado instalado. Glória a Deus. Você diz, que bom que está frio. Que bom que está frio, né? Que esfriou, mas se tiver cheio e quente, a gente pode trazer essa ambientação adequada. Amém? O Senhor tem feito grandes coisas e por isso nós estamos alegres. Uma das perguntas que repetidamente eu escuto como pastor como é que eu ouço a voz de Deus? E como é que eu sei se é a voz de Deus ou se é o meu próprio coração? Como é que eu sei se é eu que estou querendo alguma coisa, né? Eu que estou planejando, desejando, ansiando fazer alguma coisa, ou é o Espírito Santo que está falando comigo? Como é que eu identifico a voz do Espírito Santo no meu coração para saber o que é que está acontecendo? Essa é uma pergunta que a gente vai ouvindo repetidamente. E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre isso, que é do que nós temos falado de uma forma sequencial em vários aspectos no culto de quarta-feira. Então quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor trouxe para a gente compartilhar nos cultos de quarta. Então você está convidado já desde já, né? Convidado para vir, para participar, para poder estar junto. Amém? Amém ou misericórdia? Amém. Você está convidado para vir junto. Peço o Espírito Santo para falar com você. Dê a Ele agora o seu coração, liberdade para que Ele fale com você o que Ele quiser.
e para que Ele mude na sua vida o que Ele quiser. A maioria das pessoas aqui conhece lá Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, que fala para a gente tomar a armadura de Deus, né? Tome a armadura de Deus, seja forte, né? O capacete da salvação, o cinturão, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calçando os pés com as sandálias da preparação e o entusiasmo para pregar o evangelho da paz, a espada do Espírito, o escudo da fé. E a gente pensa sobre isso, mas às vezes a gente desconhece algumas coisas preciosas que estão no livro de Efésios, né? Quando você pegar a sua Bíblia, né? Você é apaixonado pela palavra? Amém? A divisão de capítulos e versículos que tem, ela foi feita posteriormente para nos ajudar a achar aquele trecho das Escrituras que a gente quer. Ele não foi escrito inicialmente como capítulo e versículo, já com essa divisão. Então, quando o autor começou a escrever aquele livro ou aquela carta, ele estava escrevendo um conteúdo inteiro. Ele estava escrevendo uma carta inteira, ou um capítulo inteiro de um livro, né? Tem toda uma sequência que permeia aquele livro. Às vezes a gente pega só aquele versículo, ou aquela pequena parte, e diz, olha, que bom, e aquilo traz ministração ao nosso coração. Amém. Mas é importante que você, sempre que você for ler, procure ler o livro inteiro. Ou se você quiser ler um versículo, né, é aquele versículo que é aquilo que está falando ao seu coração, estica um pouquinho, lê uns 3, 4 versículos antes, uns 3, 4 versículos depois, para você tentar entender um pouco do contexto. Isso faz parte da nossa vida cristã. Nós, como filhos de Deus, como alguém que amamos a palavra, você precisa ler a palavra e entender como ela foi escrita. O livro foi escrito como um livro inteiro e não como capítulo e versículo. E às vezes, para você entender uma coisa que está lá no capítulo 6 de Efésios, por exemplo, para entender por inteiro, você vai precisar de uma coisa que está lá no início do livro. Porque aquele texto foi escrito como um texto completo para chegar à pessoa. Né? Se alguém vir e diz assim, olha, eu tenho uma carta para você. Aí você vai ler só o finalzinho da carta. Você vai ler a carta inteira e pode até ser que algumas partes chamem mais atenção. Você diz, uau, essa pessoa foi maravilhosa quando escreveu isso aqui. Né? E você lê mais aquela parte. Ou tem alguma parte que você não entendeu, falando, o que ele quis dizer com isso aqui? E aí você vai lá e lê aquela parte para tentar entender. Mas é importante que você leia tudo, e não apenas um pouquinho. Junto com isso, tem uma outra coisa que sempre permeia essa coisa de ouvir a voz de Deus. Que as pessoas dizem, às vezes dizem, mas quando eu vou ler a Bíblia, eu não entendo nada. Às vezes eu fico ali assim, boiando, tentando entender o que é que está acontecendo. Então, para você ler a Bíblia, você precisa da presença do Espírito Santo. Porque se você ler só o texto, talvez você olhe e diga, puxa, Claudinei, isso é tão básico. Mas a gente precisa entender isso de uma forma como igreja. Se você ler apenas o texto, ele pode ser só um texto bonito, mas quando o Espírito Santo traz a revelação desse texto para a sua vida, ele deixa de ser apenas um texto e passa a ser vida para você.
ele produz vida no seu coração. Ele faz sentido para a sua história de vida e para aquilo que Deus está fazendo. Então, quando você for ler a Bíblia, faça como o salmista lá no Salmo 119, versículo 18, ele diz: Deus, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Ore e diz: Espírito Santo, me mostra o que o Senhor quer falar comigo aqui. Amém? Então, lembrando, voltando lá para o texto de Efésios 6, de tomar a armadura de Deus, eu quero te convidar para ler a Bíblia em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 13. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 13, diz assim a palavra: Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. A oração de Paulo pelos santos, a oração de Paulo, acabou que é um título aqui. Vamos ler de novo, 13. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro que, com a sua gloriosa riqueza, que os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que exerce todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? Queridos, algo que está contido aqui é a base para a gente conseguir entender a maioria, grande parte das revelações deste livro e também lá de Efésios capítulo 6. Aqui no versículo 16 diz assim: oro para que com a sua gloriosa riqueza ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do Espírito. Em algumas traduções diz assim: ele vos fortaleça no vosso homem interior. Uma coisa que a gente precisa entender, para a gente poder compreender e saber como ouvir a voz de Deus, é entender os princípios da palavra. Quando a pessoa está normalmente caminhando a vida dela, e ela não se rendeu a Jesus, diz a palavra de Deus que nós somos corpo, alma e espírito. O corpo está fácil de identificar, né? É fácil, se você tiver dúvida de identificar, você pega assim, dá um beliscão no seu braço que você vai descobrir, né? Corpo está aí, é fácil. A nossa alma, ela é composta pelos nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Essa é a base da nossa alma. É tudo que você pensa, tudo que você sente, né? E as suas emoções quando você lida com as coisas. Sentimento e emoções, apesar de serem parecidos, são duas coisas diferentes. Sentimento é aquilo que você sente, você chega e você encontra um amigo, ou você lê um texto e você sente em relação àquilo ali, né? E você tem alegria, tristeza, você vê um amigo, puxa, que bom que eu vi meu amigo. Emoção, né, é aquilo que você faz fora desse contexto onde tem uma razão. Alguém chega
e educadamente te dá um tapa na cara, o que você faz? A sua reação ela vem da sua emoção. A sua emoção é aquilo que você faz sem esperar. É só, opa! Né? Talvez você... Então, isso compõe a nossa alma. E o nosso espírito é a nossa parte que é eterna e que foi criada por Deus, e que no homem que não tem Jesus, na pessoa que não se rendeu a Cristo, ela está morta. Por quê? Porque está separada de Deus, não pode ter comunhão com Deus. Mas a palavra de Deus fala que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós entendemos que a nossa vida, nós precisamos nos voltar para Cristo, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós somos perdoados e o Espírito Santo vem habitar no nosso coração, e então o nosso espírito, ele é revivido, ele passa a ter comunhão novamente com Deus, ele passa a se relacionar com Deus. Por isso, a palavra fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas quando você se entrega a Cristo, o Espírito Santo vem e permite com que você tenha unidade com o Espírito Santo de novo, e com Deus triuno ressurreto, aquele Deus glorioso passa a habitar em você como Espírito Santo, e o seu Espírito então é vivo. Nós somos reestruturados nesse lugar. E quando a palavra diz aqui, quando Paulo, orando por essa igreja, ele diz aqui, vocês perceberam que eu comecei a ler na minha tradução aqui, tem o título no meio do texto. Esse título é alguém que resolveu colocar para poder ajudar a gente a entender. Aí o título diz lá, a oração de Paulo. Em algumas traduções, em algumas versões, o título vem em destaque, separado. Na minha tradução aqui, ele veio na sequência do texto. Aí terminou um versículo, começava a oração de Paulo e depois a sequência. Eu comecei ali e falei, opa, peraí, esse negócio aqui não faz parte do texto original, inspirado pelo Espírito Santo, para a gente entender. Então é importante você também saber isso. Os títulos que tem aí, às vezes em negrito, eles só são uma outra forma de te ajudar a entender, mas eles não fazem parte do texto original que o Espírito Santo inspirou a pessoa para fazer. Amém? Bom, mas aí Paulo, ele ora dizendo assim, ó, eu oro para que com a sua gloriosa riqueza, pedindo a quem? A Deus, com que a sua gloriosa riqueza, ele vos fortaleça no vosso homem interior. Ele está dizendo que ele te fortaleça no espírito. Ele te fortaleça em seu espírito, para que você, fortalecido no espírito, você consiga experimentar estas coisas que ele está dizendo aqui, experimentar o amor de Deus, experimentar a graça de Deus, entender a revelação de quem Cristo é, para que por meio do poder do seu Espírito, que habite no coração de vocês, mediante a fé, ora para que estando arraigados e alicerçados em amor, tudo isso acontece no nosso espírito, e através do nosso espírito, ele se manifesta na nossa vida e na nossa prática diária. Eu ouvindo há um tempo atrás o testemunho de uma irmã, ela falou, não, eu estava orando por uma pessoa, e a pessoa com muita dificuldade comigo, e eu resolvi fazer uma visita na casa dela. E aí a irmã falou, eu cheguei lá, falei, irmã, o que está acontecendo? E a outra irmã chegou, vou te mostrar o que está acontecendo, esticou a mão e deu um tapa daqueles bem dado assim, sabe aqueles tapa de virar a cara? E aí a irmã falou, levantou, depois da coisa, falou, agora, por favor, bate no outro, porque o Senhor falou para a gente dar outra cara, então, por favor, bate no outro. E aquela irmã, que estava lá revoltada, começou a chorar, arrependida, ajoelhou os pés dela
e disse: querida, por favor, me perdoe. Eu vinha falando mal de você na igreja, eu vinha achando que você era falsa, que você era metida, que você era fingida, estava se fingindo de crente, mas eu entendo que ninguém, a não ser que esteja cheio do Espírito Santo, consegue fazer isso que você está fazendo. Me perdoa. E Deus restaurou o relacionamento daquelas irmãs. Agora, a minha pergunta para você é o seguinte: alguém, no sentido natural, se alguém chegar e te meter a mão na cara, qual que é o seu intuito natural? O mínimo seria de se proteger e dizer: sai para lá, não me encosta em mim mais. Apenas alguém que naquele momento estivesse com o seu coração submisso, com a sua alma submissa ao Espírito Santo, poderia agir dessa forma. Porque isso é parte do fruto do Espírito. Aquilo que você faz planejado, você até consegue fingir que você é bom, que você é crente, que você é santo. Você até consegue. Mas aquilo que te faz agir no inesperado revela as suas emoções. E se as suas emoções não estiverem submissas ao Espírito Santo de Deus, isso vai ficar claro na hora. E é por isso que, no caso dessa irmã, né, esse é um testemunho da irmã Maria, aqui, lá na igreja em Três Marias. Ela se submeteu e aquela pessoa pôde se voltar e se arrepender e consertar a sua vida diante de Deus. Sabe, queridos, o que Deus precisa mover é no seu espírito. E você precisa aprender a entender e ouvir a voz do Espírito Santo no seu coração, para que você consiga entender que é o Deus falando com você através do Espírito Santo, no seu coração, na sua mente, e a partir disso você escolher andar em obediência. Mas se você não conhece como o Espírito Santo se revela, como ele se manifesta, o que a palavra de Deus fala sobre isso, você terá sim muita dificuldade em entender a voz do Senhor e saber quando Deus está falando com você na pessoa do Espírito Santo. Muitas vezes nós ficamos esperando sempre alguma coisa sobrenatural quando Deus fala conosco. A gente fica esperando que chegue alguém, né? Por que tantas pessoas às vezes vão atrás de profetas, dizendo: eu preciso ouvir de um profeta? E eu não tenho nada contra profetas, é uma obra do Espírito. Mas a palavra fala que você precisa buscar a Deus e não ao profeta. E aí as pessoas vão tanto atrás de profeta, por quê? Porque elas, às vezes, têm dificuldade em ouvir a Deus no coração dela, ou porque elas ficam esperando algo sobrenatural. Deus faz coisas sobrenaturais, é lógico que Ele faz. Ele fala de forma sobrenatural, é lógico que Ele fala. Isso tem a ver com a graça e o favor exclusivo do Espírito Santo e aquilo que Deus quer mover naquele momento. A palavra, o Senhor sabe que algumas vezes nós precisamos disso para crer. Lá em João capítulo 3, um pouco depois do texto que nós lemos, Jesus disse, quando o centurião chega e pede: olha, por favor, minha filha está doente. Em determinado momento, Jesus disse para ele: pode ir, a sua filha vai ser curada. E ele responde logo em seguida lá no Evangelho de João, dizendo: eu sei que vocês crerão apenas se verem os sinais. E então Jesus vai fazendo sinais para que as pessoas creem. E quando você precisar de um sinal para você entender a voz de Deus, não tenha dúvida, Ele vai mandar um sinal, Ele vai mandar um profeta, Ele vai mandar um anjo falar com você. Ele não tem problema com isso. E Deus fala, se move e faz sinais ainda hoje, da mesma maneira que Ele fazia no passado. Da mesma maneira que Jesus fazia. Mas na maioria das vezes, quando Deus vai falar ao seu coração, Ele vai falar
Quando Deus vai falar com você, Ele vai falar no seu coração, através do seu espírito. O Espírito Santo fala ao seu espírito, que testifica com você de maneira interior e não de uma maneira exterior. Então é Deus falando no seu coração. E para você entender como Deus fala no seu coração, você precisa entender a pessoa do Espírito Santo. Você precisa entender como o Espírito Santo atua na nossa vida, no nosso interior. A palavra de Deus fala que quando o Espírito Santo testifica no nosso espírito, nós discernimos e entendemos as coisas no Espírito. Talvez seja aquela... Já viu quando você está numa coisa, você tem uma forte impressão de que vai acontecer alguma coisa? Ou você tem uma intuição, eu não posso ir por esse caminho, mas eu vou aqui todo dia. Essa semana, no restinho do combustível, pensa assim, quando você está assim, só no cheiro. E aí alguém pediu, falou, me dá uma carona. Aí eu fui para um lugar diferente, e na volta eu ainda comentei na coisa assim, eu preciso passar um posto, porque eu não sei se eu consigo chegar em casa. Aí no meio do caminho eu desci, falei, tem um posto lá embaixo, perto da Antônio Carlos, aí desci assim, era descida, gasta menos combustível. Quando eu cheguei perto do posto, o Espírito Santo testificou no meu espírito, dizendo, não vá para aquele posto agora. Não vai lá. Aí eu desci, dei a volta na rotatória assim, voltei e comecei, eu tinha que subir o morro agora, né? Gastei mais combustível. E aí a Edna, a Gabriela, o povo, o que você está fazendo, dando volta no coisa? Eu falei, não, eu vou voltar para casa. Falei, mas você gastou mais combustível? Eu falei, Mas a hora que eu cheguei ali, o Espírito Santo falou comigo, testificou no meu coração, eu perdi a paz, eu não posso ir para aquele posto agora. Tinha alguma razão lógica para mim ir? Não, a razão lógica para mim não ir, a razão lógica era para que eu devia ir para o posto. Senão, eu ia ficar sem combustível no meio do caminho, ou no mínimo, na hora de sair de manhã, tinha que levar as meninas ou fazer alguma coisa, o carro não ia ter combustível nem para sair da garagem. Mas a lógica me dizia que eu devia ir para o posto naquela hora. Era o único posto lá perto de casa que estava aberto. Mas quando eu estava perto daquele lugar, o Espírito testificou ao meu espírito, e aí, entenda isso, a mente compreende. As pessoas que estavam ali no carro comigo, eu já tinha citado, eu falei, mas a gente não está indo para o posto? Eles compreenderam a necessidade, existe uma coisa lógica, o carro está sem combustível, não vai ter combustível para sair amanhã, precisa colocar pelo menos um pouquinho para você sair e conseguir abastecer. Essa era a lógica. Mas o Espírito testificou no meu espírito, e essa é a diferença. Essa é a diferença. O Espírito sabe. A mente compreende. Naquela hora, eu sabia no meu interior, eu não posso ir para aquele posto agora. Eu sabia. Eu não sabia o que tinha no posto, eu não sabia o que vai acontecer e nem preciso saber. Mas o Espírito sabe, a mente compreende. Na maioria das vezes, quando o Espírito Santo começa a falar com você, vem no seu espírito, no seu coração, lá dentro, na testificação interior, como a palavra disse, no seu homem interior, ou na pessoa que você tem uma convicção, você diz, eu sei que eu não posso ir lá agora. O Espírito sabe. Ele compartilha as coisas que ele sabe, não as coisas para você compreender. Depois, às vezes, você consegue compreender. Às vezes sim, às vezes não. Mas o Espírito testifica das coisas que ele sabe. Você está andando com alguém, a pessoa é ótima, é simpática, está tudo perfeito, mas lá no seu interior você começa a dizer, está tudo certo, mas está esquisito. Está tudo certo, mas tem um negócio que não bate. Não, olha para isso, olha essa situação, está tudo certo, está tudo certo. Se você investigar com lupa, você não consegue achar nada errado. Mas no seu coração, você ainda diz, tem um negócio errado.
Você vai, não, não vou não, obrigado. Você quer, não, não quero não, obrigado. E aí o Espírito começa a testificar com você, dizer assim, para de andar com essa pessoa. Mas é meu colega de serviço, mas é meu colega de faculdade, mas é alguém que eu gosto, mas é meu primo, é alguém que eu gosto tanto. Falou, continua gostando, mas para de andar. E aí a lógica não é a lógica humana, é a testificação do Espírito. Alguém está nervoso, né? A lógica é a lógica do Espírito Santo. É a testificação que ele faz no seu coração, para você entender, para você, não é para você entender, é para você saber. Você olha e você diz, eu não posso andar com aquela pessoa. Você quer ir comigo? Hoje não, vou fazer outra coisa. Qual que é o problema quando a gente fala destas coisas? As feridas na alma. Elas às vezes atrapalham você a entender o que o Espírito Santo está te falando. Por exemplo, vamos continuar no mesmo exemplo, você está andando com uma pessoa, o Espírito Santo começa a testificar com você e dizer, você não ande com esta pessoa. Por quê? Não sei. Você confia nela? Eu confio. Você ama ela? Eu amo. Mas não ande com ela. Não ande com ela. Essa é a testificação do Espírito Santo. E na medida onde você vai tendo intimidade com Deus, você vai aprendendo a ouvir a voz de Deus, e você vai aprendendo a saber que isso vem do Senhor. Lá em Hebreus, capítulo 10 diz assim, o alimento sólido é para os perfeitos que em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Na medida onde você vai aprendendo a andar com isso, você vai aprendendo a discernir. Qual é o problema? Quando a nossa alma está ferida. Imagina que você está andando com uma pessoa, está andando com o Luiz, cabeludo, né? E aí um irmão lá com um cabelo grande. E aí você diz, não, é jóia, você confia no Luiz, confia em uma pessoa jóia, só que, na sua história, todos os homens com cabelo grande que você conheceu, foram pessoas que te feriram, que te traíram, que te machucaram. E isso gera em você, às vezes, uma ferida na alma que você vira, não gosto. Só de olhar para ele me dá arrepio, né? Por quê? Porque a sua alma está ferida. E na sua alma ferida, ela gera em você, às vezes, algumas coisas que podem ser confundidas com a voz do Espírito Santo. Por isso você precisa permitir que o Espírito Santo de Deus cure as feridas do seu coração. Te leve por um caminho de arrependimento. Te leve por um caminho de perdão, aonde você vai liberar perdão sobre aqueles que te feriram, onde Ele vai te ensinar o valor das pessoas e das situações. Mas a presença do Espírito Santo na nossa vida, no nosso espírito, faz com que nós percebamos algumas coisas lá dentro. Então eu quero compartilhar pelo menos 18 características aqui. 18 coisas que a palavra nos fala, e nós não vamos ler todos os textos, mas eu vou citá-los, né? Você pode anotar aí, conferir depois, ou conferir depois na transmissão, que vai ficar disponível, e ir lá no texto e conferir um por um. Mas em Mateus capítulo 26, versículo 41, diz assim, Jesus estava dizendo para os discípulos, ele disse, Pedro, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. O Espírito está pronto. Por quê? Porque ele sabe as coisas. E quando o seu Espírito está unido no Espírito Santo de Deus, ele está pronto. Marcos 2,8 fala sobre Jesus, ele diz,
percebendo logo por seu Espírito, ou seja, no Espírito Santo ele percebeu o que estava acontecendo. Ele não percebeu por causa das vistas dos olhos, pelo que ele ouviu, ele percebeu no Espírito. Ele chegou num lugar, ele estava conversando com as pessoas e ele percebeu no Espírito que elas não eram confiáveis. Alguém falou alguma coisa para dizer isso? Não, mas você percebe, e esse Espírito, o Espírito Santo testifica no seu coração, e você sabe que aquelas pessoas não são confiáveis. Foi o caso daquilo que Jesus falou. Ou você pode chegar e perceber no Espírito que aquelas pessoas são confiáveis. Você diz, não, eu confio. Mas você não me conhece, mas tudo bem, eu confio. Porque o Espírito Santo já testificou no meu coração que eu posso confiar em você. Uma vez eu ligando para uma pessoa, a gente queria fazer um acampamento, aleluia, Jesus, manda outro, né? Amém? Nós estamos orando e no nome de Jesus, com a graça de Deus, se Deus quiser, nós teremos outro esse ano. Amém? E o Senhor colocou no meu coração uma coisa, falou, eu não quero fazer um acampamento, e as pessoas dizendo, pastor, aceita isso, faz aquilo. Eu falei, eu não quero fazer um acampamento onde as pessoas fiquem mal acomodadas. Eu falei, mas eu também, Senhor, eu entendo a dificuldade financeira das pessoas, essas coisas são caras. Eu falei, Deus, eu preciso de um milagre, e o que o Senhor colocou no meu coração, Ele testificou no meu espírito, falou, eu quero um pregador internacional, eu tenho um pregador internacional para pregar nesse acampamento de vocês, e é um lugar onde todos ficarão muito bem acomodados e não farão nada. Falei, Deus, não é isso que eu quero. Eu lembro os irmãos chegando e falaram, pastor, olha, isso aqui está ótimo, e a gente foi visitar vários lugares, e aí eu chegava, é bom, é melhor do que a maioria de todos os outros acampamentos que eu já fui. Falei, mas não é esse. E aí um dia eu orando aqui no escritório, e aí eu achei um lugar e eu falei, eu vou ligar. Eu liguei, era na verdade, uma pousada, né, com 26 quartos, 6 suítes, com hidromassagem, né? 26 suítes, 6 hidromassagens, mais 2 chalés independentes. E eu falei, bom, agora... E eu falei, querido, olha, eu sou de uma igreja, não conhecia ele, nunca tinha ouvido. Eu sou de uma igreja aqui, no bairro Padre Eustáquio, família de Deus, eu preciso fazer isso, eu quero. Falei, a gente tem várias pessoas mais idosas, eu não quero, o seu espaço é plano? Ele falou, é plano. Falou, então, eu preciso de um lugar para o acampamento na data tal. E aí o Pedro me atendeu do outro lado, ele ficou um tempo em silêncio, ele falou, pastor, eu vou fazer um negócio aqui que eu nunca fiz para ninguém, mas eu vou fazer para o senhor. Eu vou fazer 4 dias, com café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, na estrutura de pousada, tudo por nossa conta. Vocês vão entrar quinta-feira à noite e sair domingo às 6 da tarde por R$150 por pessoa. O valor é tanto, o senhor precisa depositar para mim. Eu falei, ok, querido. E esse irmão, o Pedro, ele falou, olha, eu junto com o meu sócio, eu nem falei com ele ainda, mas eu sei que essa é a direção do Senhor. Nós fizemos um acampamento, incluindo o ônibus, saiu por R$165 por pessoa, de quinta-feira à noite, com direito a jantar, a hora que chegar lá, até domingo às 6 da tarde. E aí eu falei, Senhor, e o pregador internacional? E aí eu estava orando, nós mandamos mensagem orando, dizendo, Senhor, quem é? A gente chegou a convidar umas 2 ou 3 pessoas, as pessoas nem responderam. E aí um irmão missionário lá em Togo, presidente da Jocum de Togo, líder do King's Kids de Togo, representante regional da parte de King's Kids do sul, do oeste da África, me ligou e falou, Claudinei, eu estou vindo para o Brasil e eu vou passar em Belo Horizonte uma semana. A semana antes do casamento, do acampamento, eu falei, não, você não vem nessa semana não, você vem na outra semana. E aí o Fofoné e Ellen vieram e eles ministraram no acampamento.
Qual a lógica que eu tinha para a gente poder fazer isso? Nenhuma. Mas tinha testificação no meu espírito de que era isso que Deus queria fazer. Por isso, o Espírito testifica e te faz conhecer e perceber o que está acontecendo. Vamos lá. Mateus 8,12. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido. Ele olhou e ele gemeu em espírito. Algumas vezes o Senhor nos leva e compartilha o coração dele no nosso espírito e a gente geme por dentro por entender as coisas que estão acontecendo por causa do espírito, não de forma natural. Lucas 1,47, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. O cântico de Maria, né? Falou, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Quem se alegrava? Era a alma dela? Era o coração dela? Não, é o espírito. O espírito dela se alegrou em Deus. Com a testificação do Espírito Santo na vida dela, ela falou, eu me alegro em espírito. Adorarão ao Pai em espírito e em verdade. João 4,23. Chegará o tempo em que você vai adorar a Deus. Jesus, o Senhor disse, esse povo, falando uma época sobre Israel, esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Queridos, essa é a diferença. Quando você chega num lugar, você vê um coisa instrumental maravilhoso, a banda alinhadíssima, e você diz, que música gostosa. Mas às vezes é só uma música gostosa. E às vezes você chega em outro lugar, e aquilo enche o seu espírito, te leva para um lugar de arrependimento, de quebrantamento, de derramar diante de Deus, e te enche da presença de Deus. Por quê? Qual a diferença? A adoração em espírito ou a adoração natural. E aqui eu não estou dizendo que a gente não tem que ter uma banda maravilhosa, tocar bem, fazer tudo. A Bíblia fala para a gente fazer tudo com excelência. Mas se você fizer com excelência, mas não for no espírito, então não tem fruto. Agora, se você fizer com excelência e for no espírito, a glória será toda do Pai. Diz aqui o texto, agitou-se no espírito e comoveu-se no espírito. João 11:33. Às vezes você está numa situação, num contexto, e você fica agitado, inquieto. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está testificando com você e dizendo, tem um negócio errado, alguma coisa precisa acontecer. Ou você se comove no espírito. Ditas estas coisas, agitou-se no espírito. João 13:21. O seu espírito se revoltava dentro de si, Paulo, lá em Atos 17:16, quando Paulo estava diante de uma nação, de um povo totalmente idólatra, e ele viu tanta idolatria, e diz que o espírito dele revoltou-se no seu coração. Atos 18:25, e sendo fervoroso no espírito, o seu espírito te faz caminhar em fé. O Espírito Santo de Deus testificando no seu espírito te faz tomar uma posição de caminhar em fé, sendo fervoroso em espírito. Tem gente que tenta ser fervoroso na mente. Não, Deus falou, vai acontecer, parece mandinga santa, vai acontecer, e aí você acha que porque você falou um punhado de vezes, vai acontecer. Aí vira macumba santa, mandinga. Não, vai acontecer, mas você não permitiu que o Espírito Santo testificasse a verdade de Deus no seu coração, e a sua fé brota de dentro para fora. Não é uma atuação da mente para lá, é uma atuação de dentro para fora. Você é fervoroso em espírito. A palavra diz, lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, mas você ouve a verdade de Deus, ela é revelada ao seu espírito, e o seu espírito, cheio dessa revelação, ele age em fé e te faz mover em fé.
É Deus revelando através da palavra as verdades no seu espírito, e o seu espírito se posicionando e dizendo: agora não. Eu me posiciono, nós vamos andar desse jeito. Eu vou fazer desse jeito. A partir de agora aqui em casa não tem lugar isso. A partir de agora minha vida será mudada. É essa posição que te faz andar. Paulo resolveu em seu espírito que ele ia para Jerusalém. Atos 19. A decisão foi tomada onde? Na mente? Na lógica da situação? A decisão foi tomada nessa testificação do interior que o Espírito Santo nos dá. Ele resolveu no Espírito. Eu não vou ficar aqui, eu vou para Jerusalém. Depois, e agora, constrangido em meu espírito, Atos 20, 22. Também Paulo falou: eu estou constrangido no meu espírito. Meu espírito está constrangido por essa situação. Quem já esteve numa situação assim, onde aconteceram algumas coisas e o seu espírito se constrangeu, você falou: Deus tem misericórdia. Sede fervorosos no espírito, Romanos 12, 11, misericórdia, Romanos 12, 11. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o próprio Espírito que está nele? O Espírito sabe as coisas. O seu Espírito sabe as suas próprias coisas, e o Espírito de Deus sabe as coisas de Deus, e o Espírito de Deus compartilha as coisas de Deus com o seu Espírito, e você passa a saber as coisas que Deus sabe. Por isso a palavra diz: eu tenho a mente de Cristo. Não é porque eu penso como Cristo pensa, mas é porque o Espírito Santo fala com o meu espírito o que Deus deseja, e isso que Deus pensa passa a ser a minha caminhada. Diz o texto: cantarei em espírito. 1 Coríntios 14, 15. Se tu bendizeres apenas em seu espírito, você pode bendizer a Deus em espírito. 1 Coríntios capítulo 14, 16, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito. 2 Coríntios 2, 13, tranquilidade. Você pode ter tranquilidade, ou você pode ter, você não tive tranquilidade, ou seja, eu fiquei inquieto, ou você pode ter tranquilidade, você chega e fala: não, está em paz, tudo bem. Diz aqui: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, 2 Coríntios 4, 13. O espírito de sabedoria e de revelação, Efésios 1, 17. Vosso amor no espírito, Colossenses 1, 8. Queridos, você percebe que a sua vida pode ser vivida na intimidade com o Espírito Santo de Deus em todas as facetas da sua vida e da sua história. Por isso a palavra fala para a gente andar em espírito. Quando você anda em espírito é que você começa a se mover baseado não no que você está vendo, mas baseado na testificação que o Espírito Santo dá para você. E é nessa mesma posição que a gente consegue se levantar e tomar a armadura de Deus. Porque tem a ver com uma posição espiritual, onde você se firma. Queridos, eu quero compartilhar isso com você para dizer para você: é possível você andar no Espírito e ouvir a voz de Deus. Percebe que em cada um desses textos que a gente citou, quem estava descrevendo estava descrevendo uma experiência onde o Espírito Santo falou com eles, onde Deus falou com ele. Não tive tranquilidade no meu espírito, ou seja, Deus tirou minha paz. Deus está dizendo que não é para ir, Deus está me testificando. Como é que você falaria isso de uma maneira mais simples? Aqui, não, eu não estou tranquilo para isso. Eu sinto em Deus, eu percebo que não é para mim ir, por exemplo. Como é que você sabe? Porque Deus está falando comigo. Como é que Deus está falando com você? Ele tirou sua tranquilidade. Porque às vezes você acha que a voz de Deus vai ser aquela voz audível que diz assim: filho, vai lá e faça isso. Muitas vezes é
mas vem por todas estas maneiras que a palavra nos fala. E aí, o Senhor fala dessa maneira? Fala. Eu lembro de uma vez, eu estava orando, era adolescente, e eu estava orando e eu tenho déficit de atenção. Organização é um negócio que chama milagre na minha vida, né? Mas naquela época não existia diagnóstico. Então, para todo mundo, Claudinei era só preguiçoso, bagunceiro e desorganizado. Não tinha coisa. Os rótulos eram ou preguiçoso, ou desorganizado, ou ruim, que não dá conta de fazer as coisas. E não dá conta, não é porque não é inteligente. Você conversa com ele, ele é inteligente. Não dá conta porque não quer, então é preguiçoso. E aí, no meio dessas coisas, e essas coisas me angustiando, e eu orando, falei, Deus, por favor, me ajuda a ser organizado. Deus me ajuda. E aí eu orando, e eu lembro que eu estava orando, voltando da escola, dormi dentro do ônibus, acordei, e a hora que eu saí, eu passei por um descampado que tinha perto da minha casa, e o Senhor, enquanto eu estava andando, Deus falou de forma audível, nesse ouvido aqui. Enquanto você não gastar tempo comigo, você não vai conseguir se organizar. E eu virei para trás para ver quem estava falando, e aí não tinha ninguém. Eu estava no meio de um descampado, não tinha ninguém. Aí eu continuei andando, falei, peraí. E eu entendi que era Deus falando comigo de forma audível. Deus faz isso. E glória a Deus. Mas Ele sabia que eu precisava ouvir daquela forma para entender o que Ele estava me dizendo. E aí depois, o processo de gastar tempo com Ele é uma outra coisa, que dá uma outra pregação, outra caminhada. Mas eu quero começar, estas coisas que nós falamos hoje na palavra, são a introdução para você começar a entender as coisas de Deus e as coisas do Espírito Santo. Para você começar a entender de como Deus se move na sua vida. Primeira palavra, na quarta na palavra, foi uma palavra maravilhosa do pastor Alexandre sobre as 3 etapas da vontade de Deus. Primeiro, quando você conhece a vontade, essa é a mais fácil. Segundo, quando você cumpre a vontade de Deus, que essa é uma outra etapa importante. Mas o terceiro é quando a vontade de Deus se torna a sua vontade. E aí você deseja o que Deus deseja. Estou dando spoiler da pregação dele aqui, né? Mas a gente tem falado sobre isso. Querido, você precisa voltar-se para Deus e dizer, Deus, me ajuda a caminhar. Deus vai te dar, Ele pode te dar experiências sobrenaturais, mas principalmente Ele quer falar no seu coração e te ensinar a andar por este caminho de obediência. A andar por esse caminho onde Ele vai ensinar você. E é lógico, quando você começa a caminhar e você faz uma coisa e aí você diz, uau, você testifica, né? E Deus, você vê o sinal daquilo, isso fortalece a sua fé. Falou, estou no caminho certo. E aí você caminha mais um pouco e aí testifica, sei lá, você ficou incomodado com uma pessoa, voltando no exemplo, né? E aí falou, está tudo certo, mas você ficou incomodado. Depois de um tempo você descobre uma coisa, você diz, uau, está certo. Oh, Jesus, obrigado porque eu te ouvi, né? Então, ouça a voz do Senhor. Mas Deus vai falar ao seu coração. A Bíblia fala que Deus opera em nós o querer e o efetuar. Ele começa a gerar em você o desejo de fazer determinadas coisas. Ele começa a gerar em você inquietude, no sentido de você resolver, de você caminhar, de você investir em determinada área da sua vida, ou de fazer de um jeito ou de outro. É Deus quem opera em nós tanto querer quanto realizar. Eu quero orar por você. Igreja, Deus está te chamando para você ser uma igreja madura. Essa igreja que anda atrás dos sinais é uma igreja imatura. A igreja madura vai na frente dos sinais, porque diz a tua palavra, estes sinais seguirão aqueles que creem. Você vai andando, você não vai porque vê o sinal.
Você vai, e enquanto você vai, os sinais da presença e da glória de Deus vão se manifestando onde você vai. Essa é a diferença. Você não vai atrás dos sinais, os sinais vão atrás de você. A presença, a glória, a manifestação sobrenatural de Deus vai atrás de você. E aonde você se posiciona com esse entendimento no Espírito, a glória de Deus vai ser revelada, a presença vai ser revelada, Deus vai se manifestar, o sobrenatural de Deus vai acontecer para que outros creiam. Mas você que já tem o Senhor, não precisa depender do sobrenatural para crer, porque o Espírito Santo testifica no seu coração. O Espírito Santo fala na sua vida. O Espírito Santo fala dentro de você. Só que muitas vezes a gente cala a voz do Espírito. A Bíblia fala que muitos homens resistem ao Espírito. E eles vão resistindo de tal forma ao Espírito Santo, que eles calam a voz do Espírito no seu próprio coração. Para quê? Para eles se sentirem bem. Não, estou ótimo. Tudo que eu estou fazendo é isso mesmo que tem que ser feito. Sabe por quê? Porque você resistiu tanto ao Espírito Santo que ele se calou. Você resistiu tanto àquilo que Deus vinha falando com você, que ele se calou. Porque ele não vai te obrigar a fazer. O Espírito Santo não te obriga a fazer as coisas. Ele não te revela a vontade e faz você ter um ímpeto, uma experiência tão poderosa que você vai lá e faz sem ver. É o contrário. Ele testifica ao seu espírito, o seu espírito testifica disso em você, e você escolhe obedecer, você escolhe andar naquilo que ele te falou, você escolhe fazer aquilo que ele te propôs para fazer. E aí, sua vontade, sua alma, né, você coopera com o Espírito. Sede cooperadores com o Espírito Santo. Como que você coopera com o Espírito? Você descobre aonde o Espírito Santo está operando, o que o Espírito Santo está fazendo, o que ele está testificando no seu coração para você fazer, e aí você anda na direção que ele está te dando. Isso é cooperar com o Espírito. Mas as pessoas passam tanto tempo resistindo ao Espírito Santo, porque ele fala ou testifica alguma coisa que ela não quer saber, que ela não quer fazer, que vai chegar um momento, querido, eu quero te advertir seriamente, em nome de Jesus Cristo, quando você resiste intencionalmente, você resiste por muito tempo ao Espírito Santo,